Nunca vou esquecer o calor seco daquela tarde quando desci do ônibus. A rodoviária era enorme, barulhenta e tudo parecia se mover depressa demais. Eu ainda segurava firme minha mochila surrada, aquela mesma que já tinha remendado 3 vezes com linha de costura emprestada da dona Iraci, lá da vila. Ninguém me esperava. Ninguém sabia que eu tinha chegado. E, para falar a verdade, nem eu sabia exatamente o que fazer. Só sei que meu coração batia apertado. Parte de medo, parte de esperança. Atrás de mim, tinha deixado meu pai deitado, numa rede velha, com os olhos cansados e o corpo fragilizado demais para trabalhar. A gente já não colhia quase nada da roça e o arroz era contado. Vim para a cidade porque era minha última carta. Se desse errado, eu não sabia o que seria da gente. Caminhei pela calçada tentando parecer confiante, mas até o salto da minha sandália de plástico parecia fazer barulho demais. A cidade tinha cheiro de fumaça e fritura, e o vai e vem das pessoas me deixava tonta. Todo mundo passava por mim como se eu não estivesse ali, como se eu fosse invisível. Era como se minha roupa simples denunciasse: ela não pertence a esse lugar. Depois de andar umas 4 quadras, parei em frente a uma padaria. Tinha pouco dinheiro, mas o estômago já doía. Entrei e pedi um pão francês. O rapaz me olhou de cima a baixo, como quem mede o que a pessoa pode pagar. Eu só sorri e pus uma moeda no balcão. Comi o pão devagar, sentada na calçada mesmo, ao lado da minha mochila. E ali, com as pernas dobradas e as migalhas na mão, me dei conta de que não fazia ideia de onde dormiria naquela noite. Pensei em ligar para uma conhecida da minha tia, mas meu celular estava sem sinal e, para piorar, eu não tinha nem crédito. Olhei para o céu já ficando alaranjado. O medo foi crescendo, mas me recusei a chorar. Não ali. Não na frente de gente que nem olhava na minha direção. Peguei minha mochila e decidi continuar andando, procurando alguma pensão barata, algum lugar que aceitasse dinheiro vivo. Foi então que aconteceu. Na esquina de uma avenida movimentada, vi um homem idoso tropeçar. Ele tentava atravessar a rua, mas os carros não paravam. Vi quando ele levou a mão ao peito e cambaleou. Ninguém fez nada. Gritaram com ele para sair da frente. Alguns desviaram, outros só riram. Mas eu corri, sem pensar. Larguei a mochila no chão e fui até ele. "Senhor?" perguntei, agachando ao lado. "O senhor está bem?" Ele tentou responder, mas só mexeu os lábios. O rosto estava pálido e suado. Eu nunca tinha feito curso de primeiros socorros, mas instinto é uma coisa que a gente não aprende em livro. Tirei o lenço da bolsa e limpei o suor da testa dele. Pedi ajuda gritando. A multidão passou. Alguns olhavam de longe, mas ninguém parava. Foi só depois de quase 2 minutos que um homem chamou uma ambulância pelo celular. Enquanto isso, eu segurei a mão dele. Era fria, trêmula. Os olhos ficaram fixos nos meus, como se buscassem alguma certeza de que ele não ia morrer ali, sozinho, no meio da calçada. "Fica tranquilo, já vai dar tudo certo", eu dizia, sem saber se ele me entendia. "A ambulância tá vindo. Tá bom?" O barulho da sirene foi como um alívio. Os paramédicos chegaram correndo, me afastaram com cuidado e o colocaram na maca. Antes de subir na ambulância, um deles perguntou: "Você é parente?" "Não, moço. Eu só vi ele cair. Só quis ajudar." O enfermeiro me olhou por um segundo com surpresa, depois acenou com a cabeça. "Fez muito bem. Se não fosse você, ele não teria resistido." Eu fiquei ali, parada, vendo a ambulância sumir entre os carros. Peguei minha mochila do chão e continuei caminhando, com o coração acelerado e uma sensação estranha no peito. Nem imaginava que aquele homem que até então era só um desconhecido salvo por instinto, era muito mais do que eu poderia imaginar. Naquela manhã, acordei com o barulho de passos pesados no corredor da pensão. O ventilador ainda girava devagar, fazendo aquele chiado insistente, e o colchão fino deixava minhas costas doloridas. Me espreguicei sem pressa. Apesar de tudo, eu sentia um certo alívio. Não tinha conseguido um emprego ainda, mas pelo menos estava viva. E o senhor que eu ajudei? Será que ele estava bem? Esse pensamento me perseguiu o tempo todo.
Não sabia o nome dele, nem para qual hospital tinha sido levado. Só lembrava dos olhos fundos, do suor escorrendo pela testa e da maneira como apertou, minha mão como se quisesse segurar a vida ali. Suspirei, sacudi a cabeça e fui tomar um café na padaria da esquina. Um pão e um copo de café preto. Últimas moedas do bolso. Mesmo assim, fiz render. Voltei para a pensão no fim da tarde. O céu já estava alaranjado e o calor ainda grudava na pele. Eu vinha caminhando devagar, pensando no que faria no dia seguinte. Quando dobrei a esquina, vi um carro preto parado na frente da pensão. Achei estranho. A maioria dos carros que passava por ali eram velhos, barulhentos. Aquele era diferente. Novo, brilhando. O motorista saiu do carro e olhou em volta, como se procurasse alguém. Quando me viu, veio direto na minha direção. "Você é a Isabel?" Assustei na hora. Meus pés travaram no chão. "Sou sim", respondi, hesitante. "Por quê?" Ele tirou um envelope do bolso do paletó e me estendeu. "O senhor Otávio pediu que eu entregasse isso para você. Ele é o homem que você ajudou ontem, aqui na rua. Descobrimos onde você estava hospedada, perguntando nas farmácias da redondeza. Alguém comentou que uma moça do interior ajudou um idoso a desmaiar na esquina e a dona da pensão confirmou que era você. Meu coração disparou. Peguei o envelope com as mãos tremendo. O papel era grosso, elegante. Dentro havia um bilhete escrito à mão. "Isabel, estou vivo graças a você. Gostaria muito de te ver novamente. Se puder, venha a este. Endereço amanhã às 9h. Otávio." No rodapé, o logotipo do grupo Otávio Martins. Eu reconheci de alguma propaganda de TV. Era uma das maiores empresas da cidade. Levantei os olhos para o motorista. "Ele está bem?" "Está se recuperando bem, mas faz questão de te agradecer pessoalmente." Assenti com a cabeça, ainda sem acreditar. Agradeci com um fio de voz e ele voltou para o carro. Fiquei parada por alguns segundos, com o bilhete nas mãos, olhando o carro sumir pela rua. Entrei na pensão e sentei na beira da cama, sem conseguir parar de encarar aquelas palavras escritas, com tanta delicadeza. O homem que eu salvei era alguém importante, muito importante. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que nunca. Vesti meu vestido azul, aquele que eu só usava em domingo de missa, e prendi o cabelo num coque. Mesmo simples, queria estar apresentável. Caminhei até o endereço com as pernas tremendo. Era um prédio enorme, espelhado, com portaria chique. Quando falei meu nome, a recepcionista arqueou as sobrancelhas, mas confirmou com alguém no telefone e me mandou esperar. Pouco depois, um rapaz veio me buscar e me levou até o último andar. O elevador subiu devagar e eu sentia o coração batendo na garganta. Quando a porta se abriu, fui guiada até uma sala espaçosa, cheia de luz. E lá, sentado numa poltrona de couro, com os olhos calmos e o rosto ainda um pouco abatido, estava ele. "Isabel", disse com um sorriso sincero. "Até que enfim posso agradecer olhando nos seus olhos." Eu me aproximei devagar, sem saber o que dizer. "O senhor está bem? Graças a você estou. E quero que saiba, aquilo que você fez não foi pequeno. Foi grande, muito grande. E não é todo dia que encontramos alguém com a coragem e o coração que você teve." Sentei, ainda em choque. "Eu só fiz o que achei certo, senhor. Não esperava nada em troca. Mas às vezes, Isabel, quem não espera nada é quem mais merece tudo." Naquela noite, dormi agarrada ao bilhete do senhor Otávio, como se fosse uma carta vinda do céu. Mesmo cansada, mesmo com o barulho da pensão e o cheiro de mofo impregnado no travesseiro, eu não consegui pegar no sono direito. Meu coração não parava de repetir as palavras que li. Uma chance. Só isso já me tirava o fôlego. Mas aí vinha a dúvida. Que tipo de chance era aquela? Será que ele queria me ajudar de verdade? Ou era só um agradecimento, algo simbólico que se encerraria com um muito obrigado e um adeus educado? Parte de mim queria acreditar que algo grande estava para acontecer. A outra parte estava com medo de me iludir. No dia seguinte, me levantei antes mesmo do sol.
Botei a roupa mais decente que eu tinha, penteei o cabelo, amarrei com uma fita azul que a minha mãe tinha deixado guardada. Olhei no espelho rachado do banheiro compartilhado e tentei me ver ali. Uma moça simples, olhos cansados, mas viva, firme, pronta. Caminhei até o endereço com os pés tremendo. As pernas pareciam de algodão. Quando entrei no prédio da empresa, vi gente bem vestida, falando ao telefone, correndo de um lado para o outro. E eu ali, segurando firme a alça da minha bolsa gasta como se fosse minha armadura. A recepcionista confirmou minha presença e pediu que eu aguardasse. Alguns funcionários passavam por mim como se eu fosse parte da mobília. Mas eu já estava acostumada com esse tipo de invisibilidade. Não doía tanto quanto antes. Só latejava. Depois de alguns minutos, uma mulher apareceu. Elegante, alta, com os saltos batendo forte no piso brilhante. Ela não sorriu. Isabel, me acompanhe. Sou Lívia, secretária do Sr. Otávio. Fomos até um setor mais afastado do prédio e ela me deixou aos cuidados de uma senhora de olhos doces e mãos calejadas. Seja bem-vinda, minha filha, disse a mulher. Eu sou Dona Nilda. Aqui é chão, viu? Mas a gente faz com amor. Foi ali que comecei. Faxinando corredores, tirando o pó de mesas que nunca seriam minhas, trocando os copos das salas, lavando banheiros que ninguém queria ver limpos. No primeiro dia, saí com bolhas nos dedos e os pés cheios de dor, mas com uma paz dentro de mim que fazia tempo que eu não sentia. Alguns olhavam com indiferença. Outros nem sequer olhavam, mas teve também quem cochichasse, risse, apontasse. Olha lá, deve ter se aproximado do patrão. Aposto que tá aqui por pena. Essas palavras cortavam, mais do que eu deixava transparecer. Teve uma tarde em que me tranquei no banheiro, sentei no chão encostada na parede fria e chorei baixinho. Só para ninguém ouvir, só para eu mesma lembrar que ainda tinha um coração que doía. Mesmo assim, voltei, no dia seguinte e no outro. Acordava cedo, colocava a roupa lavada à mão e ia enfrentar aquele prédio como se fosse um gigante, porque no fundo eu queria vencer. Não por ele. Não por eles, por mim, pelo meu pai, pela minha história. No final da semana, quando eu terminava de limpar uma das salas da diretoria, ouvi uma voz conhecida. Isabel, era Pedro, o motorista. Estava encostado na porta, com um sorriso leve no rosto. Ele sabe do seu esforço, está acompanhando tudo. E só para constar, tá orgulhoso. Aquelas palavras vieram como um abraço. Não respondi nada. Só assenti, segurando o esfregão com mais força. Mas por dentro, meu coração chorava de gratidão. Naquela noite, já, deitada, olhei para o teto rachado e sussurrei para mim mesma: não desiste. Você já chegou até aqui. E dormi com essa frase repetindo baixinho dentro de mim. Com o passar dos dias, eu já conhecia cada canto daquele prédio. Sabia quais portas faziam mais barulho, quais salas tinham carpete bom de aspirar e quais banheiros exigiam mais paciência. A rotina era pesada, mas eu me agarrava a cada detalhe, como quem aprende uma nova língua. Eu precisava entender aquele mundo. E, no fundo, eu queria ser parte dele. Mas por mais que eu tentasse, eu ainda era só a moça da limpeza. E alguns faziam questão de lembrar disso. A Lívia, por exemplo, me olhava como se eu fosse um erro. Toda vez que cruzava comigo no corredor, apertava os olhos como se estivesse tentando descobrir um segredo escondido em mim. E talvez na cabeça dela fosse isso mesmo. Como uma menina do interior, sem formação, sem aparência sofisticada, tinha conseguido entrar ali. Devia ser golpe, devia ser farsa. Era assim que ela pensava. Eu sentia nos olhos dela. Teve um dia em que ela me parou, no elevador, sozinhas. Isabel, não é? Disse sem sorrir. Sim, senhora. Ela me olhou de cima a baixo, avaliando cada fio do meu uniforme. Sei que o Sr. Otávio tem um bom coração, mas nem todo mundo aqui funciona por caridade. Só para você saber, eu fiquei em silêncio. Não era medo, era dignidade. Eu não ia implorar por respeito, ia conquistar, mas cada dia era uma batalha.
uma funcionária do RH me chamou de a protegida do presidente, rindo alto, achando que eu não escutaria. Outro disse que minha presença ali desmotivava quem estudou para estar naquela empresa. Aquilo doía. Não pelos comentários em si, mas porque eles não sabiam nada sobre mim. Não sabiam quantas noites eu dormi com fome, nem quantas vezes pensei em desistir. Julgavam pela minha roupa, pelo meu silêncio, pelo jeito simples de andar. E mesmo assim, eu permanecia. Pedro, sempre que podia, trocava algumas palavras comigo no refeitório. Ele não era de falar muito, mas dizia as coisas certas, do jeito certo. Gente pequena grita para se fazer ouvir, me disse num almoço. Gente grande observa. E o senhor Otávio? Tá observando. Essas palavras me confortavam mais do que qualquer elogio. Um dia, Dona Nilda me chamou na copa da limpeza. Isabel, você lembra daquela recepção do evento de sexta? Sim, senhora. Vou reforçar a limpeza lá hoje. Não só isso. Me pediram para te treinar para o suporte do buffet. Vão precisar de alguém discreta, pontual. E o senhor Otávio indicou. Você. Meu coração bateu tão forte que quase engasguei. Eu? Mas por quê? Porque você é diferente, minha filha. E quando a gente é diferente, a gente incomoda, mas também surpreende. Fiquei dias me preparando. Passei o uniforme social que me emprestaram com tanto cuidado como se fosse feito de ouro. E no dia do evento, respirei fundo antes de entrar, no salão decorado, com gente importante por todo lado. Estava nervosa, mas me mantive firme. Servi taças com mãos firmes, ouvi conversas sem me intrometer e, acima de tudo, observei. Vi Lívia me olhar do outro lado da sala. A mesma expressão de sempre, mas com um detalhe novo. Desconforto. Depois da festa, quando todos já tinham ido, eu ainda estava recolhendo as últimas taças, quando senti alguém se aproximar por trás. Você foi impecável hoje, disse. Otávio, com um sorriso cansado, mas sincero. Obrigada, senhor. Não precisa me chamar de senhor quando estivermos a sós. Aqui dentro, pode me chamar de Otávio. Você tem uma força que poucos têm, Isabel. Continue assim. Naquela noite, voltei para a pensão com os pés doendo, mas a alma em paz. Não era só um emprego. Era um terreno novo que eu estava desbravando, com as mãos nuas. E por mais que tentassem me derrubar com palavras, eu sabia de onde eu vim e sabia onde queria chegar. Eu achava que o pior já tinha passado, que as piadinhas veladas, os cochichos nos corredores e os olhares tortos eram o bastante. Mas eu estava enganada. O mundo corporativo pode ser mais cruel que qualquer estrada de terra batida que já pisei. E às vezes, a maldade não vem com gritos, vem com sorrisos falsos e vozes doces demais. Na segunda-feira seguinte ao evento da empresa, percebi que algo tinha mudado. Onde antes havia silêncio, agora havia risos abafados. Os olhos que antes só me ignoravam, agora me examinavam como quem observa um bicho estranho. Me senti exposta, como se tivessem arrancado minha roupa e deixado minha história pendurada no mural da empresa. Durante o café da manhã no refeitório, 2 mulheres do setor administrativo conversavam alto o suficiente para que eu ouvisse. Dizem que ela tá morando de graça porque o presidente mandou pagar a pensão dela. Jura? Meu Deus! E eu ralando anos para conseguir um aumento. Coitada! Completou a outra com tom fingido. Deve ser difícil fingir tanta humildade. Fingi que não ouvi. Mas por dentro, cada palavra era como um tapa no rosto. Eu nunca pedi nada. Nunca aceitei um centavo que não fosse pelo meu trabalho. Mas aquilo não importava. As pessoas preferem acreditar no que alimenta suas invejas. Mais tarde, no banheiro feminino, entrei e encontrei 3 funcionárias rindo. Quando me viram, silenciaram por um segundo. E então, uma delas soltou. Cuidado, meninas. A queridinha do chefe chegou. Saí sem dizer uma palavra. Nem coragem de encarar o espelho eu tive. Me tranquei na cabine mais próxima, segurei a respiração e esperei que o coração voltasse ao ritmo. Não chorei, não ali, mas meus olhos arderam como se tivessem sido molhados por dentro. Na sala de limpeza, Dona Nilda percebeu meu abatimento.
Minha filha, olha para mim. Gente vazia fala muito, mas você tá preenchendo espaços com silêncio e trabalho. Isso assusta quem nunca teve que lutar por nada. Tentei sorrir, mas o nó na garganta era grande demais. Na quinta-feira, chegou o convite para um almoço coletivo com todos os setores da empresa. Era algo informal, mas obrigatório. Os veteranos sabiam que esse tipo de evento servia para medir quem se enturmava e quem não. Vesti minha roupa mais discreta, prendi o cabelo com cuidado e fui. O salão do almoço estava montado no pátio, interno. Mesas longas, risadas em todo canto, cheiro de comida fresca. Me sentei num canto, em silêncio. Pedro me viu de longe e acenou com um sorriso. Aquilo me deu forças, mas nem tudo naquele dia seria leve. Lívia se aproximou da mesa, onde eu estava, e com o prato na mão, disse em voz alta: "Espero que esteja à vontade, Isabel. Afinal, dizem que agora você é quase da diretoria, não é?" Alguns riram. Outros só abaixaram a cabeça. Eu tentei me levantar, mas ela continuou: "Só fico imaginando como uma moça da faxina conseguiu tanto espaço assim. Tem gente aqui há anos esperando reconhecimento. E você chegou tão fácil, a vergonha me queimou inteira." Os olhos marejaram antes que eu pudesse evitar. Me levantei, empurrei a cadeira devagar e disse com a voz trêmula: "Eu só estou aqui porque trabalho, igual a todo mundo." E saí. Corri até o depósito do setor de limpeza. Tranquei a porta, sentei no chão e chorei em silêncio, como se estivesse voltando a ser aquela menina da vila que ninguém escutava. A dor da humilhação não era só pelas palavras, era por tudo o que elas carregavam: julgamento, desprezo, preconceito. Minutos depois bateram na porta. "Isabel?" "É o Pedro." Abri, limpando o rosto com o avental. Eu vi. E não fui o único. Aquilo não vai passar em branco. Eu não respondi. Mas ali dentro, algo mudava. Eu podia ser vista como pequena, como simples, mas não ia mais abaixar a cabeça. Naquela noite, eu quase não dormi. Cada vez que fechava os olhos, a cena no pátio da empresa voltava inteira na minha cabeça. As risadas, o tom debochado da Lívia, o silêncio cúmplice de quem podia ter me defendido, mas escolheu se calar. A dor era funda, mas diferente. Tinha algo dentro de mim se mexendo, um tipo de raiva calma que não gritava, mas se organizava por dentro, como quem começa a juntar forças no escuro. Na manhã seguinte, cheguei mais cedo do que o habitual. Precisava mostrar, nem que fosse para mim mesma, que eu ainda pertencia àquele lugar. Varrer os corredores, alinhar as cadeiras da recepção, repor os copos descartáveis. Tudo isso me trazia certa dignidade. Enquanto eu estivesse ali, trabalhando, eu estava viva. Eu estava resistindo. Logo depois do almoço, Dona Nilda apareceu na copa com um olhar sério. "Isabel, pediram que você vá à sala da diretoria." Agora, o coração disparou. Engoli, seco. "Alguém disse o motivo?" Ela balançou a cabeça. "Mas vai tranquila. Anda com a cabeça erguida, filha." Fui com as pernas bambas, tentando controlar a respiração. O caminho até o elevador pareceu mais longo do que nunca. Ao chegar no último andar, encontrei Pedro me esperando na porta. Não disse nada. Só me fez sinal para entrar. A sala estava cheia. Alguns diretores, Lívia ao fundo, braços cruzados, expressão fria. E ao centro, sentado com postura firme, estava Otávio. Ele me olhou com um sorriso leve, mas os olhos estavam diferentes, mais intensos. "Isabel, sente-se, por favor." Me acomodei devagar, tentando disfarçar o tremor nas mãos. "Reunimos todos aqui porque sinto que é hora de esclarecer algumas coisas", disse ele, olhando para os presentes. "Nos últimos dias, ouvi boatos desagradáveis, fofocas, maledicências, e confesso que esperei que parassem por si. Mas não pararam. O silêncio na sala era absoluto. A senhorita Isabel, que muitos aqui têm tratado com desdém ou desconfiança, salvou a minha vida.
Não metaforicamente, literalmente. Alguns trocaram olhares. Lívia mexeu os lábios, mas não falou nada. Estava passando mal, sozinho numa rua movimentada. Centenas de pessoas passaram por mim. Centenas. Mas apenas uma se ajoelhou, segurou minha mão e implorou por ajuda. Essa jovem que está sentada aqui. Senti meus olhos marejarem, mas me mantive firme. Eu não a conhecia. Não sabia seu nome, nem sua história. Mas ela me olhou como se eu fosse alguém que merecia ser salvo. E isso vale mais do que qualquer currículo ou título. Pedro observava tudo ao fundo, em silêncio. Alguns dos diretores pareciam desconcertados, e Otávio continuou. Quando soube quem ela era, pedi que fosse contratada. Não como favor, mas porque alguém como ela merece ser parte do que construímos aqui. Só que ao invés de acolhimento, o que ela recebeu foi julgamento. Isso é inaceitável. Lívia se remexeu na cadeira, cruzando os braços com mais força. E mais. Fui informado de comentários feitos em público num evento oficial da empresa. Comentários desrespeitosos, ofensivos e que vão contra tudo. O que esta organização defende, ele então olhou diretamente para Lívia. E esses comentários vieram de você. A sala ficou gelada. Tenho testemunhas. E, sinceramente, esperava mais. Não apenas como profissional, mas como ser humano. Lívia tentou responder, mas Otávio a interrompeu. A partir de hoje, está afastada das suas funções e passará por uma sindicância interna. Não aceito. Que o veneno do preconceito contamine o ambiente que levei décadas para construir. Me virei lentamente para ela. Por um segundo, nossos olhos se cruzaram, e foi ali que percebi. Ela não me odiava por quem eu era. Ela me odiava porque, apesar de tudo, eu estava ali. De pé, Otávio se levantou e se dirigiu a mim. Isabel, você tem algo a dizer? Respirei fundo. Só que eu não pedi nada além de uma oportunidade. E, se me permitem, é com o meu trabalho. Que eu quero agradecer por tudo. Ele assentiu com orgulho. E é exatamente isso que vai acontecer. Naquele momento, eu entendi que não era mais apenas a moça da faxina. Eu era a mulher que enfrentou uma sala cheia e saiu com a cabeça erguida. Voltei para casa naquele dia sentindo algo diferente. Um tipo de cansaço bom. Não era físico. Era como se minha alma tivesse lutado uma guerra silenciosa e vencido. Pela primeira vez em muito tempo, dormi a noite inteira. Não tive pesadelos, não acordei no susto. Só fechei os olhos e descansei como quem sabe que, no dia seguinte, o mundo ainda estaria de pé. E eu também. Na manhã seguinte, quando cheguei à empresa, notei que algo no ar havia mudado. Os olhares já não eram tão duros. Alguns desviavam os olhos, outros apenas acenavam com um sorriso discreto. Era como se aquela reunião tivesse deixado marcas. E mesmo que ninguém dissesse nada abertamente, eu sentia. A história tinha virado. Dona Nilda me recebeu com um abraço apertado. Você foi gigante, minha filha. O que fez ontem, muita gente grande não teria coragem. Agradeci com os olhos cheios d'água. Ela me levou até a copa e, com um brilho nos olhos, entregou um uniforme diferente. Parabéns. Você foi selecionada para o programa de formação interna. Vai começar como auxiliar administrativa. Treinamento, acompanhamento, tudo direitinho. Agora é a hora de mostrar que o chão que você limpava é só o começo da escada que vai subir. Fiquei muda. Por alguns segundos, só consegui olhar aquele tecido azul mais claro, com o logotipo bordado. Era mais que um uniforme. Era um símbolo de algo que eu nunca tive. Reconhecimento. A nova rotina não foi fácil. Tudo era novo. Computadores, planilhas, sistemas com nomes que eu mal sabia pronunciar. Nos primeiros dias, fiquei perdida. Errei, me atrapalhei, fiquei nervosa. Mas ao contrário de antes, agora eu tinha gente por perto disposta a ensinar. Pedro, como sempre, aparecia vez ou outra no corredor com um café na mão e um comentário para aliviar minha tensão. Ninguém nasce sabendo, Isabel. Até o presidente.
Um dia, digitou errado. Otávio me chamou em sua sala depois da primeira semana. Pensei que seria uma conversa formal, mas ele me recebeu com um sorriso leve. Está se adaptando? Com esforço, sim, mas tô firme, ele assentiu. Firme é como você sempre foi. E agora, com oportunidade, vai longe. Confie em você como confiou em mim aquele dia na calçada. Saí da sala com o peito cheio de coragem. As semanas passaram. Comecei a dominar o básico do sistema, atender ligações, organizar arquivos. E mais do que aprender a rotina, eu fui me redescobrindo. Aquela menina do interior ainda morava em mim, mas agora dividia espaço com uma mulher que não tinha mais medo de errar, porque sabia que era capaz de levantar. Um dia, durante o expediente, recebi uma ligação do interior. Era meu pai. A voz dele estava fraca, mas feliz. Estou melhorando, filha. O vizinho trouxe os remédios que você mandou e fiquei sabendo da sua promoção. Sua tia contou para todo mundo aqui. Sorri entre lágrimas. Ainda é só o começo, pai, mas vou dar conta. Por nós dois, enviei parte do meu salário para ele. Mandei comprar colchão novo, comida, pagar a conta de luz que estava atrasada. Era pouco, mas para mim era tudo. Com o tempo, passei a almoçar com algumas colegas que antes só me observavam de longe. Percebi que nem todo mundo que se calou. No início era ruim. Muitos tinham medo. Outros só estavam presos no próprio mundinho. Agora eles me escutavam. E alguns até pediam conselhos. Na última sexta-feira do mês, Otávio fez uma reunião com os funcionários novos do programa de formação. Quando terminou, olhou para mim e disse: Isabel é um exemplo de como o valor de uma pessoa não está no cargo que ocupa, mas no coração que carrega. Os aplausos foram tímidos no começo, mas logo viraram um coro firme, e eu ali, com os olhos marejados, pensei em todas as vezes que me senti pequena. Não, eu nunca fui pequena. O mundo é que não sabia o tamanho da minha coragem. O tempo passou mais rápido do que eu podia acompanhar. Quando me dei conta, já fazia 3 meses desde aquela reunião que mudou tudo. 3 meses desde que eu deixei o balde e o rodo e comecei a carregar papéis, planilhas e responsabilidades. Mas, acima de tudo, foram 3 meses desde que comecei a me ver com outros olhos. Ainda morava na pensão, mas agora num quarto só meu, com ventilador novo e uma colcha florida que comprei com meu primeiro salário completo. Não era luxo, mas era conforto. O suficiente para eu fechar os olhos e dormir em paz, sem medo do amanhã. Meu pai estava cada vez melhor. Nas ligações, a voz dele já não vinha tão fraca. Contava das galinhas, da horta voltando a crescer, e de como ele gostava de andar até a venda só para dizer que a filha, agora, trabalhava de verdade em prédio de vidro. Eu ria, emocionada. Era o orgulho que ele sempre quis sentir e que eu sempre quis dar. Na empresa, minha rotina seguia com desafios, mas também com alegrias. A cada tarefa entregue, um novo aprendizado. A cada erro corrigido, uma nova força surgia. Eu já não era tratada como exceção. Agora, era parte da equipe. E isso, para mim, era tudo. Numa manhã de segunda-feira, enquanto organizava relatórios na recepção, vi uma moça parada na porta. Era novinha, devia ter uns 19 anos. Vestido simples, cabelo preso com uma presilha de plástico. Segurava uma sacola e olhava o prédio como se não soubesse se devia entrar. Aquilo me atingiu como um espelho. Eu já estive ali, já fui. Aquela menina. Me levantei devagar, caminhei até ela e sorri. Oi, tudo bem? Eu vim saber se estão precisando de gente. Para qualquer coisa. Limpeza, cozinha. O que tiver. A voz trêmula. O olhar tentando ser firme. Eu conhecia bem. Você veio de onde? Do interior. Cheguei ontem. Tô na pensão da rua de trás. Assenti, o coração apertado de emoção. Entra comigo. Vamos conversar com a dona. Nilda. Quem sabe temos uma vaga ou uma chance. Os olhos dela brilharam. E naquele instante, eu entendi tudo. A gente acha que a história termina quando vence. Mas às vezes, a maior vitória é voltar onde doeu.
e estender a mão para alguém. Levei a moça até o setor de RH. Enquanto caminhávamos pelos corredores, percebi os olhares, não mais de desconfiança, mas de respeito, de reconhecimento. Pedro passou por nós e piscou o olho, como quem entende tudo sem dizer nada. Otávio, ao nos ver, fez um leve aceno da porta da sala, com aquele sorriso que diz mais do que 1000 palavras. E eu ali, guiando alguém que precisava de uma primeira chance, como um dia eu precisei. Era um ciclo. E ele tinha recomeçado. Na saída, quando ela apertou minha mão e agradeceu com a voz embargada, eu segurei firme. Se tem uma coisa que aprendi aqui, é que quando a gente se recusa a parar, o mundo acaba tendo que abrir caminho. E naquele instante, com o sol batendo na fachada espelhada do prédio, eu soube. Eu não era mais só a garota do interior. Eu era Isabel. E estava exatamente onde eu deveria estar. Às vezes, a vida testa a gente nos momentos mais silenciosos. Isabel não teve tudo fácil, mas nunca deixou de carregar dignidade nas mãos e esperança no coração. Enquanto muitos a apontavam, ela escolheu abaixar a cabeça. Mas não por vergonha, e sim para continuar caminhando. E você? Se estivesse no lugar dela, teria tido a mesma coragem? Teria ajudado alguém sem esperar nada em troca, mesmo com a própria vida em pedaços? Clique no vídeo que está aparecendo aí na tela para continuar essa jornada de autoconhecimento, com histórias que tocam fundo e nos fazem repensar nossas atitudes. E se esse vídeo falou com você de alguma forma, se inscreva no canal, ative as notificações e venha viver com a gente cada emoção, cada recomeço e cada lição, porque toda história bem contada tem o poder de transformar.